Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News desta terça-feira. A Polícia Federal avalia depoimento de Lula sobre o suposto tráfico de influência no governo federal. Ministro Flávio Dino afasta presidente do Tribunal de Contas do Ceará em meio à investigação de assassinato e desvio de recursos públicos. Negociador do Irã diz que Estreito de Hormuz vai ficar fechado até Estados Unidos cumprirem com acordo. E Donald Trump descarta negociações com iranianos. Ucrânia lança mais de 600 drones contra a Rússia e Kremlin aponta a participação do Reino Unido nos ataques. Homem é preso na zona norte do Rio de Janeiro após incendiar a companheira. E ainda, OpenAI lança ChatGPT para adolescentes com modo de estudo e segurança nos conteúdos. Boa noite. A Polícia Federal deve intimar para depor Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, conhecido como Lulinha, sobre o suposto tráfico de influência no governo federal. A PF investiga se Lulinha usou a posição para favorecer empresas ligadas a ele. A Polícia Federal está investigando o filho do presidente Lula e também a empresária e lobista Roberta Luxinger, após os nomes aparecerem no escândalo dos desvios do INSS. Mas não há somente uma frente de investigação. Os agentes da PF encontraram mensagens entre Lulinha e Roberta, que mencionam a realização de reuniões de negócios. Em uma troca de mensagens com Roberta, em 22 de março de 2024, Lulinha menciona que participa de reuniões com Marco Aurélio Santana, o Marcola, então chefe de gabinete de Lula, e o então secretário executivo do Ministério da Saúde, Swedenborg Barbosa. A PF apura se Lulinha teria exercido tráfico de influência no governo federal em favor de empresas parceiras dele. De acordo com os investigadores, há indícios de que Lulinha teria participado, ao lado de Roberta, de tratativas no mercado de canabidiol, em benefício da World Cannabis, empresa ligada ao careca do INSS. Segundo as investigações, Lulinha recebia pagamentos mensais por usar a sua posição dentro do governo federal. Em uma outra conversa analisada, Roberta questiona o fato de uma outra pessoa estar usando o nome de Lulinha para fechar um negócio na Telebrás. Em nota, a defesa de Roberta disse que os autos estão sob sigilo. Já a defesa de Lulinha declarou que não há como confirmar a veracidade das mensagens e que há um vazamento criminoso e fora de contexto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decidiu afastar por 180 dias o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Daniel Brandão. Ele é investigado por suposta participação em um homicídio e desvios de recursos públicos. O ministro Flávio Dino retirou o sigilo de parte das investigações sobre um homicídio ocorrido em São Luís, em agosto de 2022. Mais tarde, as investigações descobriram que o crime estava relacionado a um suposto esquema de desvio de dinheiro público, que envolve o grupo político do governador do Maranhão, Carlos Brandão. Segundo o ministro Flávio Dino, a decisão do afastamento do presidente do TCE se deu para o aprofundamento das investigações e esclarecimento do eventual envolvimento de Daniel Brandão no homicídio e desvios de recursos públicos. O ministro afirma que o grupo investigado tem lançado mão de todas as ações ao seu alcance para blindar a identificação de Daniel Brandão. Segundo as investigações, Gilbson Júnior matou o empresário João Bosco, sobrinho, após um desentendimento pessoal. Mais tarde, surgiu a suspeita de que o motivo era a divisão de propinas no estado. Gilbson Júnior começou a colaborar com as investigações. O pai dele, Gilbson César Soares Cutrim, passou então a ser procurado por Raimundo Cutrim, ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão e integrante do grupo político do governador Brandão. Raimundo Cutrim teria oferecido vantagens, dinheiro e casas para tirar o nome do Daniel e do pessoal da família Brandão dos depoimentos. Em depoimento, Gilbson disse que recebeu R$160 mil em dinheiro vivo para silenciar o filho. Em nota, Daniel Brandão disse ter recebido a notícia com profunda perplexidade e reiterou a absoluta inocência. Ele disse ainda que vai respeitar a decisão e que tomará providências cabíveis para exercer o direito de defesa. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a deixar a prisão domiciliar para passar por atendimento odontológico. Pela decisão, o atendimento deve ser feito no Centro Médico da Polícia Militar e com escolta.
O ministro também determinou que a data e o horário do atendimento deverão ser mantidos em sigilo. O presidente Lula classificou como passaporte para o futuro o petróleo descoberto na foz da Amazônia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em uma base de operações da Petrobras no Amapá, vestido com um macacão laranja da gigante estatal e segurando um pequeno frasco com uma amostra de petróleo bruto, encontrado em alto mar na semana passada. O petista defendeu o megaprojeto de exploração do hidrocarboneto na Foz do Amazonas, alvo de críticas por ambientalistas. Isso aqui significa soberania nacional. Um país que tem um petróleo dessa qualidade aqui não vai permitir que ninguém meta o dedo nele. Lula está em campanha para um quarto mandato presidencial e insiste que quer o Brasil como líder na luta contra o aquecimento global. Para o petista, a questão climática e a exploração do petróleo em uma área marítima da margem equatorial, a 175 quilômetros da costa do Amapá, não se opõe. Ele vê o dinheiro da empreitada como necessário para financiar a transição energética. Isso aqui pode chamar passaporte para o futuro desse país. E quando eu falo passaporte para o futuro desse país, eu não estou negando a minha luta para que um dia a gente não precise utilizar combustível fóssil. Porque o país vai continuar sendo o país rei da inovação nos biocombustíveis. A Petrobras iniciou a operação da perfuração na Foz do Amazonas em outubro de 2025, após 5 anos de trâmites burocráticos para obter uma licença ambiental. A direção da estatal disse que ainda faltam entre 15 e 20 dias de perfuração para medir o tamanho da descoberta feita na última semana, que ainda são necessários estudos para determinar se pode ser classificada como comercial, mas que há motivos para estar extremamente otimista. E a plataforma de mensagens Discord suspendeu as transmissões ao vivo no Brasil. As transmissões ao vivo no Discord foram suspensas no Brasil. Em nota, a plataforma afirmou que cumpriu uma determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados, o que significa que o compartilhamento de tela e as chamadas de vídeo ficarão indisponíveis para usuários brasileiros. A autarquia disse que as transmissões ao vivo têm sido reiteradamente usadas para facilitar violência, assédio e incitação à automutilação e ao suicídio, e citou provas robustas de que a empresa deixou de adotar medidas razoáveis. A ANPD havia ordenado que a empresa americana suspendesse as transmissões ao vivo na quarta-feira, alegando que ela não havia adotado salvaguardas para proteger crianças, depois da morte de uma adolescente que teria sido incitada ao suicídio durante uma dessas lives. 5 adolescentes foram presos em conexão com a morte da menina de 13 anos, que um policial descreveu como um show de horror da vida real. Ao longo de 45 minutos, os adolescentes teriam incentivado a menina a matar um animal, e quando ela não conseguiu fazê-lo, teriam a encorajado a se matar. O Discord, que diz ter mais de 90 milhões de usuários ativos diários no mundo, afirmou que trabalha duro para restaurar o acesso a esses recursos importantes o mais rápido possível. O principal negociador do Irã disse hoje que o Estreito de Hormuz vai seguir fechado até que os Estados Unidos cumpram as condições do acordo assinado em junho. Mohammed Baker pediu o fim do bloqueio aos portos iranianos, o encerramento das sanções ao petróleo, a liberação dos ativos congelados e o fim das ameaças e operações militares. Nesta semana, o Irã mudou a política, saindo de defensiva para totalmente ofensiva. Uma autoridade disse que o país vai intensificar as tensões em toda a região se a diplomacia com os Estados Unidos falhar. O presidente americano Donald Trump disse hoje também que não há negociações em curso com o Irã e que o bloqueio aos portos segue em vigor. E na madrugada desta terça-feira, a Ucrânia lançou mais de 600 drones contra a capital da Rússia. O governo russo acusou o Reino Unido de fornecer os equipamentos a Kiev e prometeu resposta. Os drones foram vistos no céu de Moscou nas primeiras horas do dia. Os equipamentos atingiram um depósito da empresa russa de comércio eletrônico e outras instalações perto da capital. Segundo o governador regional Andrei Vorobayov, pelo menos 3 pessoas, incluindo uma menina de 10 anos, ficaram feridas. Autoridades russas disseram que 180 drones foram derrubados na região. O jornal britânico Sunday Times informou que Kiev havia utilizado equipamentos produzidos por 2 empresas britânicas. Após o ataque, a Rússia disse que vai haver resposta. Em um comunicado, a embaixada russa em Londres acusou o Reino Unido de ser cúmplice e coautor
destes ataques e de optar deliberadamente por uma escalada de conflito. O exército russo também lançou ataques contra a Ucrânia. 10 pessoas morreram no nordeste da Ucrânia. De acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, os russos atacaram um cruzamento movimentado que abriga agência de correios, lojas e prédios residenciais. O líder de um partido russo foi condenado a 11 anos de prisão por criticar a guerra. Um tribunal russo condenou o político de oposição Lev Shlossberg, vice-presidente do partido anti-guerra Yabloko, a 11 anos de prisão por suas críticas à ofensiva da Rússia na Ucrânia. A corte o considerou culpado por ações públicas destinadas a desacreditar o uso das Forças Armadas da Federação Russa. Aos 63 anos, ele é um dos pouquíssimos opositores do Kremlin que permanecem na Rússia depois que o governo lançou uma dura campanha de repressão contra a dissidência após o ataque à Ucrânia em 2022. Vamos superar tudo isso. Há um preço a pagar pela paz e pela liberdade. Eu amo vocês. Shlossberg denuncia as ações da Rússia na Ucrânia desde 2014, quando a península da Crimeia foi anexada. Do ponto de vista da Constituição, esta é uma sentença absolutamente ilegal. Pensem bem, Levin Markovich Shlossberg foi condenado por 2 publicações na internet. Não por um crime contra uma pessoa, mas por palavras. Como ele disse, esse é o preço da paz e da liberdade. Espero que este veredito seja revisto. É absolutamente stalinista e bárbaro e indigno da nossa Rússia. Na semana passada, o Yabloko, o único partido antibélico da Rússia que ainda funciona no país, foi excluído das eleições legislativas de setembro. Diante dessa decisão, o partido apresentou um recurso, que foi rejeitado pela Suprema Corte. E nesta terça-feira, um estudante transmitiu ao vivo o momento em que assassinou um colega de escola na Filipinas. Na sequência, ele tirou a própria vida. Uma escola nas Filipinas foi palco de cenas de horror nesta terça-feira. Um estudante transmitiu ao vivo o momento em que atirou e matou outro aluno antes de tirar a própria vida. O incidente ocorreu em uma escola católica particular no oeste de Mindanao, uma ilha no sul do país. A conta do agressor no Facebook foi desativada, mas o vídeo está circulando na imprensa local. Ele mostra o cano da arma em movimento por um corredor, lembrando as imagens de um videogame. As idades da vítima e do agressor ainda não foram divulgadas. De acordo com um comunicado do Ministério do Interior, a polícia está tentando determinar o motivo do tiroteio, a propriedade, a origem da arma usada e como ela foi levada para as dependências da escola. Este é o segundo incidente armado nos últimos meses em centros culturais no país do Sudeste Asiático. E a seguir, morre a atriz Laura Cardoso, aos 98 anos. Morreu na noite de ontem, aos 98 anos, a atriz Laura Cardoso. A informação foi divulgada no perfil dela em uma rede social. De acordo com Fátima Cardoso, filha da atriz, Laura se sentiu mal em casa pouco antes do início da madrugada desta terça-feira. A atriz trabalhou em mais de 60 novelas e é considerada um dos principais nomes da dramaturgia brasileira. E a Polícia Civil do Paraná prendeu na manhã de hoje os suspeitos de envolvimento no assassinato de 4 pessoas no ano passado. Antônio Buscariolo e Paulo Ricardo estavam foragidos havia mais de um ano. Pai e filho foram encontrados em um sítio na zona rural de Rio das Pedras, no interior de São Paulo. Antônio Buscariolo e Paulo Ricardo Costa Buscariolo estavam foragidos desde o ano passado. Carlos Henrique, filho de Antônio, também foi preso em Santa Bárbara do Oeste. Um quarto envolvido no crime já estava preso por outro crime. Segundo o delegado Tiago Teixeira, durante a ação em Rio das Pedras, pai e filho tentaram fugir, mas foram capturados em meio à mata. A polícia apurou que Robsley e Hernani, Rafael Juliano, Diego Henrique e Alencar Gonçalves fariam uma cobrança relacionada à venda de uma propriedade à família Buscariolo. O pagamento foi dividido em 10 notas promissórias de R$25 mil cada, mas nenhuma parcela foi paga. No dia 5 de agosto, segundo a polícia, os 4 homens foram mortos em uma emboscada ao voltarem à propriedade dos suspeitos. O advogado Renan Fará, que representa 3 dos suspeitos, diz aguardar a audiência de custódia e que possui provas de que Carlos Henrique Buscariolo não teve envolvimento com o caso.
Um homem foi preso em flagrante por incendiar a companheira na Pavuna, na zona norte do Rio. A vítima está internada em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade. Segundo as investigações, a agressão teria sido motivada por ciúme. A delegada do caso, Anabela Gato, disse que o autor está à disposição da justiça após ser preso por tentativa de feminicídio. A defesa dele não se manifestou. E ainda no Rio de Janeiro, uma das principais lideranças do Comando Vermelho, Pierre Sada Silva, conhecido como PQD, morreu após um confronto com a polícia na comunidade Gardenia Azul. De acordo com a Polícia Civil, ele exercia a função de frente das bocas de fumo e seria responsável por coordenar a expansão territorial da facção na região da Cidade de Deus. Segundo a polícia, ele tinha 2 mandados de prisão em aberto e ao menos 3 anotações criminais. Uma mulher foi presa em flagrante por receptação após a Polícia Civil encontrar com ela 113 bolsas de luxo, avaliada em R$260 mil. As bolsas estavam escondidas em uma casa no Lajeado, zona leste de São Paulo, embaladas e com etiquetas da grife. Elas faziam parte de uma carga de 844 bolsas avaliadas em quase R$2 milhões, que foi furtada da empresa em setembro do ano passado. Jéssica Di Joane, de 34 anos, foi presa durante busca e apreensão em Guarulhos. O furto das bolsas de grife ocorreu em 5 de setembro de 2025. Segundo o boletim de ocorrência do caso, a empresa havia contratado um serviço de entrega por aplicativo para levar as mercadorias de um endereço da empresa até o outro imóvel onde ficava o estoque. Segundo a investigação, um motorista não identificado foi ao local e levou as mercadorias num carro. Depois, foi descoberto que o veículo estava com placa clonada de outro automóvel da plataforma. O marido de Jéssica, Tiago Di Joane Fernandes, de 35 anos, também era investigado sobre o furto ocorrido no aeroporto. Ele fugiu pelos fundos da casa durante a operação e agora é procurado pela polícia. Em nota, os advogados que representam a marca disseram que a recuperação aconteceu de forma parcial e que continua colaborando com as autoridades para localizar o restante das mercadorias. 2 pessoas morreram após um caminhão atingir uma passarela e provocar o desabamento na rodovia Fernão Dias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo não podia estar trafegando naquele trecho por conta da altura. Uma 3ª vítima ficou ferida e recebeu atendimento médico. E no próximo bloco, o OpenAI lança ChatGPT para adolescentes e a briga contra o rebaixamento no Brasileirão. A OpenAI anunciou uma versão do ChatGPT para os adolescentes. A nova função terá proteção contra conteúdos sensíveis e ferramentas para estudos. A nova versão do ChatGPT foi criada para usuários de 13 a 17 anos e combina ferramentas de inteligência artificial para estudos com proteções adicionais de segurança. Segundo a empresa, adolescentes que declararem ter entre 13 e 17 anos ou que forem identificados pelo sistema como menores de 18 anos serão direcionados automaticamente para a experiência voltada ao público adolescente. O ChatGPT para adolescentes vai orientar os estudantes por meio de perguntas para que ele chegue à solução, em vez de entregar a resposta pronta. Além disso, essa nova versão vai contar com um sistema para reduzir a exposição de menores a conteúdos prejudiciais ou inadequados. A OpenAI também disse que este modelo não deve utilizar linguagem romântica, incentivar dependência emocional ou sugerir que possui sentimentos ou consciência. A intenção, segundo a empresa, é reforçar a importância das relações no mundo real. Internacional e Remo fecharam a 23ª rodada do Brasileirão. Carboneiro abriu o placar para o Inter aos 3 minutos de jogo, mas nos acréscimos da partida, Vitor Bueno fez um golaço de falta e empatou a partida. Com o empate, o Remo ultrapassou o Vasco e agora ocupa a 18ª posição da tabela com 23 pontos. E o Gospel News desta terça-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite e até amanhã.